Fala galera que está estudando para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Vou até melhorar essa apresentação. Fala aí, futuros policiais rodoviários federais da Degrau Cultural. Vocês que participaram do nosso simulado que foi promovido pela Degrau Cultural. Vamos iniciar agora as correções das questões de física para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, tá? Meu nome é Igor Loureiro, eu sou professor de Física desse projeto inovador que a Degrau está oferecendo para poder fortalecer cada vez mais a preparação de vocês e consolidar a sua tão sonhada vaga na Polícia Rodoviária Federal. Vamos iniciar então a nossa análise a partir de um enunciado central para poder resolver os dois itens iniciais, o item 115 e o item 116. Vamos lá! Dois móveis A e B percorrem a mesma trajetória e seus espaços são medidos a partir de uma origem comum. Suas funções horárias para S em metros e T em segundos são: SA é igual a 20 mais 4T e SB é igual a 80 menos 8T. Considerando os dados da questão, julgue os itens seguintes. Antes de começar a ler os itens, eu só vou separar essas duas funções horárias, porque precisaremos delas para poder resolver a questão 115 e também a questão 116. Então, a primeira função horária que o enunciado coloca é essa daqui, ó. SA é igual a 20 mais 4T. E a segunda função horária que o enunciado coloca é a SB é igual a 80 menos 8T. Deixei separado aquelas funções horárias, lembrando que se isso é uma função horária, é uma função do primeiro grau, para a gente poder representar e verificar com tranquilidade o que o item 115 e o 116 estão pedindo. Vamos então à análise do item 115. Estou afirmando aqui para vocês que o instante do encontro entre os dois móveis é em T é igual a 5 segundos para a gente julgar essa afirmação como certo ou errado. Vamos lá. A gente sabe muito bem que numa prova do estilo CESP, se você não tiver muita certeza daquela situação analisada, é arriscado você chutar, embora o professor Rodrigo Menezes, com toda a sua experiência, os ensine a questão da técnica do chute, né? Vocês já estão trabalhando com isso provavelmente. Porém, quando a gente fala em física, física é um pouquinho chato, né? Porque na verdade é uma dificuldade que você tem e carrega desde a época da escola, mas eu estou aqui para poder facilitar esse conceito para vocês. Notem que nesse item 115, ele quer saber o instante do encontro entre os dois móveis. E você vai concordar comigo que para que exista esse tal encontro, é porque provavelmente não, necessariamente vai acontecer do móvel, por exemplo, o móvel A e o móvel B, se encontrarem exatamente no mesmo ponto, para poder consolidar esse ponto de encontro. Dentro desse aspecto e dentro do entendimento da física, isso vai ocorrer quando a gente igualar essas funções horárias. Ou seja, se nós queremos encontrar um instante do encontro entre os dois móveis, é porque, consequentemente, nós vamos considerar que SA tem que ser igual a SB. Se nós considerarmos que SA tem que ser igual a SB para poder encontrar esse instante do encontro, lembrando que a função horária de SA é 20 mais 4T, então no lugar desse SA, eu vou reescrever 20 mais 4T. É igual. No lugar do SB, eu vou reescrever a sua função horária respectiva, que é 80 menos 8T. Então é igual a 80 menos 8T. E aí nós criamos aqui uma relação de igualdade entre essas duas funções para poder perceber exatamente o ponto de encontro, o ponto em comum entre esses dois móveis, tá? Isso aqui acaba formando uma equação do primeiro grau. E uma equação do primeiro grau, todo mundo sabe que geralmente a gente, a princípio, toma cuidado em identificar as letras e os números, letras para um lado e números para o outro lado. Ou seja, resolvendo essa situação aqui, perceba que esse 8T está negativo, então ele passa para cá positivo. Perceba que esse 20 está positivo, então ele passa para o outro lado da igualdade, negativo. Portanto, temos 4T, era menos 8T, passou para cá, mais 8T, é igual. Já tínhamos aqui o 80,
Esse 20 que estava positivo passou para cá negativo. Então, 80 menos 20. 4t mais 8t dá um total de 12t. É igual. 80 menos 20 dá quanto? 60. Se o objetivo é encontrar um instante do encontro, que é a letrinha t, e t está representado em segundos, esse 12 que está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Portanto, t é igual a 60 divididos por 12, t é igual a 5 segundos. Ou seja, a afirmação do item diz que o instante do encontro entre os dois móveis é em t igual a 5 segundos. Logo, essa primeira questão de física do seu simulado, o gabarito é certo. Tenho certeza que essa questão foi tranquila a princípio e eu tenho certeza que você teve a oportunidade de acertar exatamente no momento em que você trabalhou o simulado da PRF promovida pela Degrau Cultural. Porém, aqueles que não acertaram a questão, eu tenho certeza que agora vocês entenderam o porquê que quando você tem um encontro entre dois móveis, é necessário que você iguale para que você tenha um ponto em comum entre eles, para que você consiga saber qual é o instante que eles se encontram e até mesmo o próximo item para poder identificar qual é a distância que vai demarcar esse encontro entre os dois móveis. Portanto, esse primeiro item, ele está certo, tá ok? Vamos agora observar o item número 116, que era o segundo item do simulado da provinha de física. O item 116 diz: a posição do encontro é SA é igual a SB, que é igual a 40 metros. Aí você se pergunta, como é que eu faço para poder encontrar a posição do encontro entre esses dois móveis? Simples. A posição de encontro entre os dois móveis, já que isso aqui é uma função horária, eu coloquei o enunciado para você dizendo que S representa a questão do espaço e T a questão do tempo. Espaço, se eu não me engano, foi colocado em metros e tempo em segundos. Se nós pegarmos essas duas funções horárias e descobrimos anteriormente que o tempo que demonstra a questão do instante do encontro é de t igual a 5 segundos, tanto faz pegar essa função horária de cima ou a de baixo e no lugar desse t dessas funções horárias, substituir por quanto? Por 5. Perfeito. Então, realizando essa substituição, olha o que vai acontecer. Vou jogar para cá essa primeira relação, que é SA é igual a 20 mais 4 vezes o t, que é um instante de encontro que vale 5. Logo, SA é igual a 20 mais 4 vezes 5 dá 20. Logo, SA é igual a 40 metros. Essa é a posição do encontro entre os dois móveis. E detalhe, se você pegasse essa função horária do móvel B, que é SB é igual a 80 menos 8t, como o instante do encontro é t igual a 5 segundos, eu posso substituir esse t por 5, para poder saber qual é a posição do encontro entre esses dois móveis. Desenvolvendo essa análise, 80 menos 8 vezes 5, 40. E 80 menos 40, a posição de encontro também é de 40 metros. Portanto, esse item também está correto. Prontinho. As duas primeiras questões de física foram resolvidas do seu simulado e ainda assim existiria uma outra possibilidade, caso você tivesse qualquer tipo de dúvida, para poder resolver tanto a questão número 115 como também a questão número 116. Afinal, quando nós trabalhamos função, função é considerada essa nomenclatura, essa denominação, a partir do momento em que você atribui grandezas, valores para uma determinada grandeza, que vai variar em função da outra. E, consequentemente, você acaba descobrindo relações entre as duas funções horárias citadas. Olha só o outro raciocínio que eu vou implantar aqui com vocês, para que você consiga entender o porquê que o instante do encontro é t igual a 5 segundos e o porquê que a posição do encontro é de 40 metros. Preste atenção. Nós vamos manter essas duas funções horárias.
para fazer algumas análises. A primeira função horária, SA é igual a 20 mais 4t, e a segunda, SB é igual a 80 menos 8t. Vamos considerar o seguinte: se nós quiséssemos saber o ponto de encontro em comum entre esses dois móveis que respeitam essas duas funções horárias, é porque atribuiríamos valores de t para que possamos encontrar valores correspondentes de S, de cada um dos móveis que estão correlacionados nesse item. Ou seja, a princípio, por exemplo, eu poderia considerar a relação entre t e S. E, por exemplo, colocar aqui o seguinte: quando t é igual a zero, nessa função horária do móvel A, ficaria 20 mais 4 vezes 0. 4 vezes 0 dá 0 e 20 mais 0 dá 20. Então, no instante t igual a 0 segundos, o móvel ocupa a posição de 20 metros. Quando t é igual a 1 segundo, o que vai acontecer? Substituindo t por 1 aqui, você tem 20 mais 4 vezes 1. 20 mais 4 vezes 1 dá 4. E 20 mais 4 dá 24. Ou seja, quando eu considero que o tempo é de 1 segundo, o móvel se encontra em 24 metros. Quando eu atribuo t para 2 segundos, ficará 20 mais 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8. E 20 mais 8 dá 28. Então, no instante t igual a 2 segundos, o móvel ocupa a posição 28 metros. Quando eu considero o nosso t sendo 3 segundos, ficaria 20 mais 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12. E 20 mais 12 dá 32. Então, em 3 segundos, 32 metros. Quando você atribui t para 4 segundos, a sua função fica 20 mais 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. 20 mais 16 dá 36. Então, no instante t, 4 segundos, o espaço é de 36 metros quanto à posição do móvel A. E quando a gente encontra t, 5 segundos, nós temos 20 mais 4 vezes 5. 4 vezes 5 dá 20, e 20 mais 20 dá 40 metros. Então, no instante t igual a 5 segundos, o móvel A ocupa a posição de 40 metros. Se nós fizermos as mesmas considerações para a outra função, olha só o que vai acontecer. Quando t é igual a 0, nessa função do móvel B, a posição desse móvel ficaria 80 menos 8 vezes 0. 8 vezes 0 dá 0 e 80 menos 0 dá 80. Então, no momento t igual a 0, a posição do móvel B é em 80 metros. Quando t é igual a 1, teríamos 80 menos 8 vezes 1, que dá 80 menos 8, que dá 72. No instante t igual a 1 segundo, a posição do móvel B é de 72 metros. Quando t é 2 segundos, fica 80 menos 8 vezes 2. É a mesma coisa que 80 menos 16. E 80 menos 16 dá quanto? É isso aí, dá 64. Então, no instante t igual a 2 segundos, o espaço de B ocupa a posição 64 metros. Consequentemente, quando t é 3 segundos, fica 80 menos 8 vezes 3, que dá 80 menos 24, e 80 menos 24 dá 56. Então, quando t é igual a 3 segundos, o espaço, a posição do espaço do móvel B é de 56 metros. Quando t vale 4 segundos, a posição do móvel B é 80 menos 8 vezes 4. 8 vezes 4 é 32. E 80 menos 32 é quanto? Ótimo! 48. E no final das contas, quando eu considero t igual a 5 segundos, nesse instante você tem 80 menos 8 vezes 5, que é a mesma coisa que 80 menos 40.
e 80 menos 40 dá quanto? Dá 40. Então, no instante t igual a 5 segundos, o móvel B ocupa a posição 40 metros. Como as duas questões, os dois itens iniciais, perguntou sobre a posição do encontro entre os dois móveis e o instante do encontro entre os dois móveis, basta realizarmos as comparações entre o que aconteceu em cada uma dessas funções horárias, tanto do móvel A quanto do móvel B, para perceber o que elas têm em comum em relação ao t em segundos, que é o instante do encontro, e também ao s em metros, que é a posição do encontro. E comparando essas duas funções horárias, você vai perceber que quando t é igual a 5 metros, a posição do móvel A quando t é igual a 5 segundos, a posição do móvel A é 40 metros. E no mesmo instante t igual a 5 segundos, a posição do móvel B também é 40 metros. Logo, conclui-se que esses dois móveis A e B se encontram no instante t igual a 5 segundos em relação a um espaço de 40 metros, que é a posição do encontro desses dois móveis. Tudo bem? Tranquilo? Essa seria uma outra possibilidade para você ir percebendo o que aconteceria. E tem mais uma observação aqui interessante, visto que função é uma matéria que também cai na prova da Polícia Rodoviária Federal dentro da parte de matemática, né? Então preste atenção. Quando a gente desenvolveu essa função horária do móvel A, percebemos que a cada segundo que foi aumentado, nós aumentamos o espaço em 4 metros, ou seja, um aumento linear desse espaço. Quando a gente trabalhou a função horária do móvel B, perceba que a cada segundo que foi aumentado, conseguimos constatar que a posição do móvel B foi diminuindo 8 metros. Era 80, passou para 72, passou para 64, passou para 56, passou para 48 e finalmente chegou aos 40. Tudo bem? Beleza. Essas duas questões então já foram corrigidas, ambas com gabarito certo. Vamos agora para o nosso próximo item, o item 117. Uma carreta de 10 metros de comprimento demora 8 segundos para atravessar uma ponte de 150 metros de extensão. De acordo com os conceitos de cinemática escalar, julgue o próximo item. E o item 117 afirma o seguinte: a velocidade escalar média necessária para concluir a travessia será inferior a 75 km por hora para julgarmos certo ou errado. Voltemos então ao nosso enunciado para poder construir a seguinte esquematização. Você tem uma carreta de 10 metros que demora 8 segundos para atravessar uma ponte de 150 metros de extensão. A princípio, vamos considerar o seguinte. Primeiro, temos aqui a nossa ponte. Essa ponte ela possui 150 metros de extensão. A carreta possui 10 metros de comprimento. Portanto, vou desenhar aqui para você perceber o talento do seu professor com desenho, né? Só que não. Finge que isso é uma carreta, tá? Uma carreta de 10 metros de comprimento. E essa carreta demora 8 segundos para atravessar uma ponte. Perceba que, a princípio, ela não iniciou a travessia. E é aí que está a grande pegadinha desse tipo de questão. Se ela ainda não iniciou a travessia, você vai concordar comigo que no momento em que ela inicia a travessia até finalizar a travessia, além dos 150 metros da ponte que essa carreta irá percorrer, é para considerar também o tamanho da carreta, que é de 10 metros. Porque se ela tem que concluir toda a travessia, é porque ao final dessa análise, nós teremos a carreta finalizando exatamente aqui. Nesse ponto.
Ou seja, a gente começa a considerar o seguinte, aqui ainda não existiu o momento da travessia. A carreta ela vai começar a atravessar. Se você considerar a carreta nesse instante aqui, antes de terminar a travessia, é porque, consequentemente, estaríamos considerando apenas a extensão da ponte, que é de 150 metros. Mas para ela poder concluir toda a travessia, não adianta ela apontar à frente da carreta no final da ponte, porque se ela tem que concluir toda a travessia, toda a carreta tem que concluir também a travessia. Ou seja, esses 10 metros que estava antes do início da ponte, ele vai passar para cá para o final e vamos ter que considerar exatamente os 10 metros da carreta para poder perceber que durante todo esse deslocamento aqui, ela percorreu os 150 metros da ponte para fazer a travessia e mais a consideração do seu comprimento, que é de 10 metros. Então, estabelecemos aqui uma distância total, um espaço percorrido total, que nós chamamos de ΔS, de 160 metros. Como essa carreta demora 8 segundos para poder atravessar essa ponte, 8 segundos é o tempo gasto para poder realizar essa travessia, que é o nosso famoso ΔT, 8 segundos. Agora basta a gente calcular o que diz o item, verificar se a velocidade escalar média necessária para concluir a travessia, se ela será inferior ou não a 75 km por hora. Como ele fala em velocidade escalar média, a velocidade escalar média nada mais é do que a relação entre o espaço percorrido e o tempo gasto. É o famoso ΔS sobre ΔT. ΔS, 160 metros. ΔT, 8 segundos. 160 dividido por 8 dá quanto? Dá 20. 20 metros por segundo. Porém, aqui na afirmação do item, essa unidade de velocidade não encontra-se em metros por segundo, encontra-se em quilômetros por hora. E aí você vai lembrar daquela famosa conversão de unidade de velocidade para você transformar quilômetro por hora em metro por segundo e para transformar metro por segundo em quilômetros por hora. Como é que funciona essa conversão? A ideia é super simples, ó. Temos a velocidade em quilômetros por hora, temos a velocidade em metros por segundo. Se você quiser transformar a velocidade em quilômetros por hora para metros por segundo, basta você pegar a velocidade em quilômetros por hora e dividir por 3,6. Para você passar a velocidade em metros por segundo para quilômetros por hora, basta você realizar o processo inverso. O inverso de dividir por 3,6 é multiplicar por 3,6. Como nós encontramos a resposta em metros por segundo, para transformar metro por segundo para quilômetros por hora, basta pegar esses 20 e multiplicar por 3,6. Nessa conversão, se nós fizermos 20 vezes 3,6, fazendo a continha aqui, ó, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 2 dá 12, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 2 dá 6, soma-se 0, 2, 6 mais 1, 7. Uma casa à direita depois da vírgula mantém esse padrão e eu encontro 72 km por hora. Ou seja, para que a carreta consiga realizar e concluir toda a travessia, é necessário que essa carreta tenha uma velocidade escalar média de 72 km por hora. E o item afirma que essa velocidade será inferior a 75 km por hora. Galera, 72 km por hora é inferior a 75, sim ou não? Sim. Portanto, o gabarito da 117 também está certo. Tranquilo? Molezinha, né? Cuidado com essa análise, porque geralmente o candidato só presta atenção na extensão da ponte, mas para que conclua totalmente a travessia, o móvel, que nesse caso é a carreta, ele tem que ultrapassar toda a sua extensão, considerando também o comprimento do móvel. Tudo bem? Ótimo. Vamos agora para a questão número 118. Vamos à análise do item. A qualquer movimento associamos a grandeza chamada velocidade escalar para medir a variação do espaço do móvel no decorrer do tempo. Com base neste princípio, julgue o item seguinte.
E o item 118 diz: se a velocidade escalar média de um móvel durante a metade de um percurso é de 60 km por hora, e esse mesmo móvel tem a velocidade escalar média de 20 km por hora na metade restante desse mesmo percurso, então a velocidade escalar média do móvel no percurso total será de 40 km por hora, para você julgar como certo ou errado. Muito cuidado com esse item, galera. Por que eu estou falando isso para vocês? Simples. Temos aqui uma leitura de um percurso que é dividido em duas partes. Na primeira metade, a velocidade média, escalar média desse móvel é de 60 km por hora. E na outra metade é de 20 km por hora. O que naturalmente você acaba interpretando e essa interpretação está incorreta? E eu vou justificar através de cálculo para vocês o porquê que essa análise está incorreta. O que o aluno pensa? Bom, se na primeira metade a velocidade média foi de 60 km por hora e na segunda metade foi de 20 km por hora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 60, somar a 20, daria um total de uma velocidade de 80 km por hora e eu vou calcular a média aritmética entre elas. Ou seja, eu vou dividir por 2, 80 por 2, 40 km por hora, e o aluno marca que é certa a afirmação. Está errado, cuidado. Não será essa a nossa resposta. Perceba novamente a esquematização. Vou colocar ali um percurso. E esse percurso, como diz o próprio enunciado, ele está dividido em duas metades, tá? Na primeira metade, que eu vou chamar de D, na primeira metade, a velocidade escalar média do móvel é de quanto? 60 km por hora. Então, na primeira metade, que eu vou chamar de D, a velocidade escalar média do móvel é de 60 km por hora. E aí ele cita que esse mesmo móvel tem a velocidade escalar média de 20 km por hora na metade restante. Galera, concorda comigo que uma metade é exatamente igual a outra metade? Ou seja, se essa metadezinha aqui eu chamei de D, essa outra metadezinha também chamaremos de D. Só que nessa segunda metade, a velocidade média do móvel é de 20 km por hora. Presta atenção nessa primeira análise. Vamos lá. Aqui nessa primeira parte, você tem a velocidade média de 60 km por hora, sim ou não? Sim. E você sabe que a velocidade escalar média é dada em relação ao total do deslocamento, que é o famoso ΔS, em relação ao tempo gasto, que é o famoso ΔT. Perceba que a distância percorrida na primeira metade do percurso representa qual letrinha? Fala para mim. A letra D. E detalhe, a velocidade média desse percurso é de quanto? 60 km por hora. Ou seja, temos duas informações importantes aqui. A velocidade média nós temos que é 60. Além disso, esse ΔS, que é o espaço percorrido, nós já temos, que é a letrinha D. Promovendo essa substituição, teremos velocidade média 60 é igual ΔS, que é a letrinha D, sobre ΔT. Porque eu não sei qual foi o total do tempo gasto pelo aquele móvel percorrendo essa primeira metade do percurso. E eu preciso saber disso, tá? Galera, o que está acontecendo aqui? Esse ΔT que está dividindo, ele passa para cá multiplicando. Ou seja, o valor de D passa a ser 60 vezes ΔT. Se o nosso objetivo é encontrar o tal do ΔT, que é o tempo gasto nessa primeira metade do percurso, eu vou isolar ΔT, esse 60 que está multiplicando passa para cá dividindo. Então, o que a gente passa a ter? Passamos a ter que o nosso ΔT é igual a D sobre 60. Essa informação ela é super valiosa e daqui a pouco nós utilizaremos aquela informação para poder realizar a análise total dessa questão, no final das contas. Vamos fazer a mesma coisa com a segunda metade do percurso. Acompanhem comigo. Nessa segunda metade do percurso, você sabe também, ainda estabelecendo o mesmo conceito,
que a velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT, ou seja, a relação do espaço percorrido com o total do tempo gasto. Preste atenção, esse ΔS representa a outra metade do percurso que eu também vou chamar de Dzinho. E a velocidade média nessa segunda metade do percurso é de quanto? 20 km por hora. Então perceba que nós temos essa informação e também temos essa outra informação. Substituindo, teremos, quem é a velocidade média? 20 é igual ΔS, que é a segunda metade do percurso que eu chamei de Dzinho, sobre ΔT, que eu vou descobrir daqui a pouquinho. Presta atenção na análise. Esse ΔT que está dividindo passa para cá o que é? Multiplicando. Então fica 20 ΔT é igual a Dzinho. Se o objetivo é isolar ΔT, esse 20 que está multiplicando passa para cá, dividindo. Então ΔT é D sobre 20. Professor, por que você está tomando todo esse cuidado? Simples. Porque nessa primeira metade do percurso, nós sabemos que a velocidade média foi de 60 km por hora, que o espaço percorrido foi Dzinho e que, consequentemente, para percorrer essa primeira metade, o total do tempo gasto, que é o ΔT, foi D sobre 60. Da mesma forma que para a segunda metade do percurso, Dzinho foi a distância percorrida e numa velocidade de 20 km por hora, o total do tempo gasto foi de D sobre 20. Porque a banca está perguntando qual é a velocidade escalar média do móvel no percurso total. Ou seja, concorda comigo que esse percurso total o que vai acontecer? O nosso ΔS, que é o deslocamento de móvel no início do percurso até o final do percurso, é Dzinho, que é a primeira metade que ele percorreu, mais Dzinho, que é a outra metade que ele percorreu. Ou seja, o percurso total nos gera um ΔS de Dzinho mais Dzinho, que é a mesma coisa aqui, 2Dzinho. Esse é o percurso total. E ele demorou um tempo total de D sobre 60, mais quanto? D sobre 20. E aí que vem a pergunta, poxa, professor, como é que eu resolvo isso daqui se eu não lembro como eu resolvo na época do colégio? E eu trouxe essa dificuldade aqui também para a preparação da Polícia Rodoviária Federal. Como é que eu faço esse processo, aquela continha? Temos aqui uma soma de frações com denominadores diferentes. Então você vai lembrar que para resolver isso daqui, uma das possibilidades é aplicar o famoso MMC. Nesse caso, o MMC entre os denominadores que são 60 e 20. Vamos pegar então, ó, 60, 20 e fatorar para poder encontrar o MMC através de um processo de decomposição simultânea. Vamos lá. 60 por 2 dá 30, 20 por 2 dá 10. Novamente por 2, 30 por 2 dá 15 e 10 por 2 dá 5. Agora que eu não consigo mais dividir por 2, eu tenho que dividir por 3. Nesse caso, 15 por 3 dá 5, 5 não dá por 3, eu repito, e agora a divisão é por 5, 5 por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1, e para descobrir o MMC, basta você fazer o produto dos fatores primos. Vamos lá. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5 dá 60. Logo, se o MMC entre 60 e 20 é o próprio 60, é porque 60 será o denominador resultante daquela operação. Agora, para saber os numeradores, eu faço o seguinte, pego 60, que é o resultado do MMC, e divido pelos denominadores. 60 por 60 dá 1 e 60 por 20 dá 3. E agora eu vou pegar o restante e vou multiplicar lá em cima, para poder fazer a seguinte análise. 1 vezes D é D, mais 3 vezes D, 3D. E no final das contas,
D mais 3D dá 4D sobre 60. Não vou simplificar, tá? Vou deixar indicado ali para que nós possamos finalmente encontrar a velocidade escalar média do móvel no percurso total. Lembrando que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Como é no percurso total, o nosso ΔS total ficou 2D. E o nosso ΔT total ficou 4D sobre 60. Substituindo as informações, teremos velocidade média é igual a ΔS, que é 2D, sobre ΔT, que é 4D sobre 60. Muita gente, quando chega nesse patamar aqui, começa a se confundir, achando e, na verdade, tendo muita dificuldade em como se realiza essa análise, esse cálculo. Simples. Todo mundo está vendo que o nosso ΔT foi uma fração e que o ΔS, a princípio, não representa uma fração. Porém, eu vou reescrever da seguinte maneira 2D. É a mesma coisa que 2D sobre 1. Porque 2D sobre 1 é a mesma coisa que ele mesmo, que o 2D. E dentro dessa sistemática, eu vou promover o seguinte. No lugar do 2D, eu vou colocar 2D sobre 1 sobre 4D sobre 60. Porque aqui você vai lembrar um pouquinho a época do colégio e vai perceber que você tem uma divisão envolvendo duas frações. E o processo é, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 4D sobre 60 é só trocar as posições. Então, é 60 sobre 4D. Dentro dessa análise, quando você tem uma multiplicação envolvendo duas frações, é numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Embora você possa simplificar, mas eu vou evitar a simplificação para ninguém se perder. 2D vezes 60 dá 120D sobre 1 vezes 4D, que dá 4D. E agora ficou fácil, ó. Corta esse Dzinho de cima com o Dzinho de baixo, ficou 120 sobre 4, que dá 30 km por hora. Finalmente chegamos à nossa resposta correta. Ou seja, para que esse móvel realize todo esse percurso, a velocidade escalar média do móvel será de 30 km por hora e não de 40 km por hora, como propõe a afirmação. Portanto, o gabarito está errado. Tranquilo? Notem que, a princípio, você pode achar que é uma situação trabalhosa, porém, não é trabalhoso a partir do momento em que você torna o hábito de estudar e de praticar as questões. A gente sabe muito bem que a prova pode ser de um nível um pouco mais puxado, em outras situações ela pode vir um pouquinho mais fácil, mas é importante saber os conceitos que foram aplicados e principalmente lembrar um pouquinho de operações fundamentais da matemática no tocante à operação com frações, para que você sinta uma certa facilidade no desenvolvimento dos seus cálculos. Beleza? Vamos então agora para a questão número 119. Acompanhem comigo o nosso enunciado. A aceleração escalar média é a grandeza que indica de quanto varia a velocidade escalar num dado intervalo de tempo. Então, já dei até a dica aqui para vocês de como encontrar a aceleração escalar média. É a relação entre a velocidade escalar num dado intervalo de tempo. Com base nessa consideração, julgue o item seguinte. Vamos à análise, então, do item. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal está se movendo a uma velocidade de 140 km por hora quando chega a uma curva, sendo forçada a reduzir a velocidade para 68 km por hora no intervalo de tempo de 4 segundos. Dessa forma, a aceleração escalar média do carro nesse intervalo de tempo será de menos 5 metros por segundo ao quadrado, para você julgar como certo ou errado. A dica já foi dada. Qual é a dica? Vamos lá. O enunciado, a princípio, diz que para você calcular a aceleração escalar média é a relação entre a velocidade escalar comparado a um determinado instante, a um determinado tempo. Beleza. Uma viatura da PRF está se movendo a uma velocidade de 140 km por hora
Então, quando a gente calcula esse ΔV, que é a tal da variação da velocidade, o ΔV nada mais é do que a velocidade final menos a velocidade inicial, que eu vou chamar aqui de V2 a velocidade final, que é o momento em que ele terá essa velocidade da viatura para poder realizar essa curva, e a velocidade inicial eu vou chamar de V1, que era a velocidade que a viatura se encontrava, que era de 140 km por hora. Perceba que como existe uma redução, esse meu ΔV, consequentemente, ficará positivo ou negativo? Negativo. Vamos lá, preste atenção. ΔV é igual. Olha só, no momento em que o carro, a viatura da PRF, está se movendo a uma velocidade de 140 km por hora e existe a necessidade de reduzir essa velocidade para que a viatura atinja uma velocidade de 68 km por hora para conseguir realizar e fazer essa curva, consequentemente, esse V2, que é a velocidade final para fazer a curva, é de quanto? 68 km por hora. Então aqui teremos que o nosso ΔV, que é a variação da velocidade, será 68 menos a velocidade inicial, que era de 140 km por hora, que era a velocidade da viatura antes de chegar à curva. Quando você calcula 68 menos 140, isso dá menos 72, ou seja, uma redução de 72 km por hora para que ele chegue a uma velocidade de 68 km por hora e assim possa realizar, fazer a tal curva que está sendo mencionada no item. Só que esse ΔT representa qual é o tempo gasto pelo veículo, pela viatura da Polícia Rodoviária Federal, para que possa passar de uma velocidade de 140 km por hora e reduzir para uma velocidade de 68 km por hora. Isso demora 4 segundos, ou seja, o nosso ΔT é de 4 segundos. E agora a gente tem a possibilidade, as condições de calcular a aceleração escalar média. A aceleração escalar média é ΔV sobre ΔT. Então, consequentemente, será menos 72 sobre quanto? Sobre 4. Só que perceba o seguinte, essa velocidade, esse ΔV, que é a redução da velocidade em km por hora, como eu acabei de falar para vocês, está numa unidade de velocidade em km por hora. Porém, a aceleração escalar média tem como notação em relação à unidade medida metros por segundo ao quadrado. E quando nós colocarmos esses valores representados na fórmula matemática, ΔV é menos 72 km por hora. Em relação ao tempo, que é o ΔT de quanto? De 4 segundos. Ou seja, se nós pegarmos menos 72 e dividir por 4, se eu pego 7,2 e divido por 4, 7 por 4 dá 1, 4 vezes 1, 4 para 7, faltam 3, abaixo 2, 32 por 4 dá 8, 4 vezes 8, 32, resto 0. Encontramos uma aceleração escalar média de menos, porque aqui se é um número negativo dividido por um positivo, o resultado continua sendo negativo, menos 18 km por hora a cada segundo. E aí você começa a se perguntar, professor, o que isso daqui representa? Representa o seguinte, essa viatura da Polícia Rodoviária Federal, ela teve que reduzir a sua aceleração escalar média em 18 km por hora a cada segundo. Porém, a banca afirma que a redução, ou seja, a aceleração escalar média do carro nesse intervalo de tempo é de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Galera, para nós chegarmos a essa unidade aqui de metros por segundo ao quadrado, que é a unidade utilizada dentro do SI, do Sistema Internacional, para você conseguir encontrar a tal da aceleração escalar média, o processo é simples e você já sabe. Se essa velocidade está em quilômetros por hora a cada segundo, eu vou ter que pegar esse 18 km por hora e transformar para metros por segundo. Você lembra muito bem que para realizar essa transformação, basta pegar 18 e dividir por 3,6. Quando você pegar 18
e dividir por 3,6, olha só o processo matemático. Para dividir 18 por 3,6, concorda comigo que ninguém gosta de dividir número com vírgula, sim ou não? Ou seja, se você pegar essa divisão aqui e você quiser assumir com a vírgula, você tem que andar uma casa para a direita. Se você anda uma casa para a direita, essa vírgula some e fica 36. Só que se você anda uma casa para a direita no seu divisor, você também tem que acrescentar uma casa no seu dividendo. Então é a mesma coisa que pegar 180 e dividir por 36. Se você montar 180 e dividir por 36, o resultado dá 5. 5 vezes 6 dá 30, vão 3. 5 vezes 3, 15 com 3, 18. Então aqui, ó, o resto é zero. Consequentemente, se nós tínhamos essa velocidade, essa aceleração escalar média negativa, é porque o resultado também aqui será negativo. Então aqui você encontra na conversão menos 5 metros por segundo a cada segundo, que é a mesma leitura de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Portanto, o item está certíssimo. Porém, se você quiser resolver já transformando esse valor aqui para metros por segundo, não tem problema nenhum. Preste atenção. Se você pegar menos 72 km por hora, que foi o ΔV, a tal variação da velocidade, porque a princípio a viatura estava a 140 km por hora e no final das contas ela chegou a 68 km por hora para poder fazer a curva, é porque temos uma redução de velocidade de 72 km por hora, que dá para encontrar essa redução em km por hora e também em metros por segundo. Como é que eu faço essa transformação? É só pegar 72 e dividir por 3,6. Se eu pego 72 e divido por 3,6, é a mesma coisa que 720 por 36. Se eu pego 720 e divido por 36, 72 por 36 dá 2. 2 vezes 36, 72, o resto é zero. Abaixo zero, 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 carinha feliz. Então, menos 72 km por hora é a mesma coisa que menos 20 metros por segundo. E se você quiser calcular a tua aceleração escalar média, consequentemente você terá a análise do ΔV sobre o ΔT. O ΔV já está transformado para metros por segundo, menos 20, sobre ΔT, que é de 4 segundos. E menos 20 por 4 dá menos 5 metros por segundo ao quadrado. E assim a gente encontra a mesma resposta. Portanto, o gabarito da 119, certo ou errado? Fala para mim. Certíssimo. Dessa forma, a aceleração escalar média do carro nesse intervalo de tempo será de menos 5 metros por segundo ao quadrado. O item está certo. Belezinha? Ótimo. Vamos então agora para a nossa última questão para finalizar esse simulado, o primeiro de muitos simulados, porque a Degrau Cultural se preocupa com a sua aprovação, com a sua preparação e com certeza pode confiar, porque vocês vindo juntos, né, com o curso, eu tenho certeza que vocês vão conseguir alcançar essa vaguinha na Polícia Rodoviária, tá? Vamos então para o item 120 para poder fechar com chave de ouro esse nosso simulado da PRF. O item 120 diz, ó, um avião da Polícia Rodoviária Federal sobe com uma velocidade de 300 metros por segundo e com 30 graus de inclinação em relação horizontal, conforme a figura. A figura está sendo apresentada aqui com o avião subindo a uma velocidade de 300 metros por segundo com 30 graus de inclinação em relação à horizontal, que está sendo representado pelo eixo X. De acordo com os conceitos de cinemática vetorial, e considerando seno de 30 graus igual a 0,500 e cosseno de 30 graus igual a 0,866, é correto afirmar que as componentes da velocidade na horizontal, eixo X, e na vertical, eixo Y, são respectivamente 150 metros por segundo e 259,8 metros por segundo para você julgar certo ou errado. E aí que vem novamente o desespero, porque vai ter que relembrar um pouquinho da época da escola para poder trabalhar vetores e principalmente um pouquinho de trigonometria para poder relembrar o cosseno, questão, né, de seno, cosseno, tangente, que é muito comum quando a gente trabalha com análise de vetores.
Só que nesse caso específico, nós trabalharemos com seno de 30 graus e com cosseno de 30 graus. Então, só leitura de seno e cosseno já será suficiente para poder resolver essa nossa questão, tá? Vamos inicialmente perceber o seguinte. Temos aqui um desenho. Finge que está perfeito, né? Que vale a intenção. Aqui você tem um eixo vertical, que é o eixo Y, e aqui você tem o eixo horizontal, que é o eixo X. E esse avião está decolando, aqui não vai ser 30 graus não, vamos lá. Para ficar 30 graus, esse avião está decolando, subindo a uma inclinação de 30 graus, a uma velocidade de 300 metros por segundo. Aqui indicando a sua velocidade vetorial. Presta atenção na análise. Galera, para poder encontrar as componentes da velocidade na horizontal, que são as componentes do eixo X, e a componente do eixo vertical, que é a componente do eixo Y, consequentemente, nessa ideia que a gente trabalha de vetores, nós vamos promover uma extensão da seguinte forma. Eu vou traçar uma linha pontilhada paralela ao eixo vertical e uma outra paralela ao eixo horizontal. Para poder ficar melhor ainda e perfeito, finge, né? Temos aqui o eixo Y e a partir do momento que a gente constrói esse tracejado, essa linha pontilhada paralela à vertical e essa outra paralela à horizontal, você vai perceber que nós acabamos formando uma outra figura como um todo, que é a figura de um retângulo. Nessa figura de retângulo, consequentemente, a partir do momento em que a gente traça paralelamente essa pontilhada em relação a esse eixo vertical, que é o eixo Y, quando ele encontra com o eixo horizontal, isso ocorre perpendicularmente, formando um ângulo de 90 graus. Consequentemente, você tem a figura aqui de um triângulo retângulo. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Se aqui é 30 e aqui eu tenho 90 graus, 90 com 30 dá 120. Para chegar a 180 é porque esse ângulo aqui será de 60 graus. Consequentemente, a partir do momento em que eu traço essa pontilhada que é paralela ao eixo horizontal, que é o eixo X, consequentemente, aqui você tem um ângulo de 90 graus. Consequentemente, aqui nós já havíamos percebido que é um ângulo também de 90 graus. Já percebemos que essa figura aqui como um todo representa um retângulo. Portanto, um retângulo, os 4 ângulos internos, cada um medem 90 graus. E, consequentemente, isso aqui é 30 graus. Para chegar a 90, faltam 60 graus. 60 para chegar a 90, faltam 30 graus. Sendo assim, eu acabo descobrindo todos os ângulos internos correspondentes à velocidade do avião, a sua subida com a inclinação de 30 graus, a uma velocidade de 300 metros por segundo, para poder encontrar as componentes, tanto do eixo X quanto também do eixo Y. E aí a gente começa a trabalhar a seguinte situação. A situação de seno de um ângulo e cosseno de um ângulo. Como é que funciona a análise? Você vai lembrar que um seno de um ângulo representa cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de um ângulo representa o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí você começa a desenvolver a seguinte análise. Prestem atenção. Esse ângulo que eu estou destacando aqui é um ângulo de quantos graus? 30 graus. Perfeito. Se eu calcular o seno desse ângulo, que é um seno de 30 graus, o seno desse ângulo é o seu cateto oposto. Cateto oposto a 30 graus. Não é esse tracejado paralelo? Que é idêntico à linha vertical, ou seja, ao eixo Y.
Consequentemente, se essa linha tracejada é idêntica ao eixo vertical, que é o eixo y, é porque aqui existe a componente do eixo y. Ou seja, o seno de 30 graus é o cateto oposto, que é a componente da velocidade do eixo y, sobre a hipotenusa. Lembrando que hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Se 90 graus está aqui, o lado oposto ao ângulo de 90 é a tal velocidade do avião, que é a de 300. A banca cita que o seno de 30 graus é 0,500. Então, no lugar de seno de 30 graus, eu coloco 0,500. É igual a componente de y sobre 300. Lembrando que esse 300 que está dividindo, ele passa para cá multiplicando. Então, a velocidade da componente y será igual a 0,500 vezes 300. E você vai concordar comigo o seguinte: 300 é a mesma coisa que 3 vezes 100. Então, é o mesmo que fazer 0,500 vezes 3 vezes 100. Porque se eu só faço 0,500 vezes 100, multiplicar por 100 é andar com a vírgula 2 casas para a direita. E aí fica 50. E 50 vezes 3 dá quanto? Dá 150 metros por segundo. Essa é a velocidade da componente da vertical, que é y. Consequentemente, a velocidade da componente do eixo y é de 150 metros por segundo. Aí você se pergunta, professor, em relação ao eixo x, o eixo x é o eixo que está nessa horizontal aqui, sim ou não? E paralela ao eixo x, você tem essa pontilhada aqui, sim ou não? Se aqui eu estou chamando que é a componente do eixo horizontal, é porque essa daqui é idêntica, portanto, aqui eu vou chamar da componente da velocidade do eixo x. Consequentemente, se a banca deu que o seno de 30 graus é 0,500 e o cosseno de 30 graus é de 0,866, agora nós iremos trabalhar com esse ângulo aqui, ó, de 30 graus. Trabalhando esse ângulo de 30 graus, perceba que a componente do eixo x passa a ser um cateto adjacente a esse ângulo e não mais um cateto oposto. Porque se eu considerar um cateto oposto, eu estou considerando a componente do eixo vertical. E agora eu quero calcular a componente do eixo horizontal. Então, se eu quero encontrar a componente do eixo horizontal, agora trabalhando cosseno de 30 graus, cosseno de 30 graus é o cateto adjacente, que é a componente do eixo x, sobre a hipotenusa. Lembrando que hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é 300, que é a velocidade do avião. Só que o cosseno de 30 graus, a banca diz que é quanto? 0,866. Então, no lugar do cosseno de 30 graus, eu vou reescrever assim, ó. 0,866 é igual à velocidade da componente x sobre quanto? 300. Esse 300 que está dividindo passa para cá o que é? Multiplicando. Ou seja, a velocidade da componente x do eixo horizontal é 0,866 vezes 300. Só que eu já dei a dica para você para facilitar essa conta. 300 é a mesma coisa que 3 vezes 100. E aí o que eu faço? Eu vou considerar esse 100 multiplicando com esse primeiro valor, pegar esse valor e multiplicar por 100 representa andar 2 casas à direita com a vírgula, então é a mesma coisa que 86,6 vezes 3. E se você fizer 86,6 vezes 3, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 6, 18 com 1 dá 19, vai 1, 3 vezes 8, 24 com 1 dá 25. Uma casa à direita mantém esse padrão e eu encontro 259,8 metros por segundo. Ou seja, a velocidade da componente x é de 259,8 metros por segundo
e a da componente y é de 150 metros por segundo. Só que muito cuidado, porque quando o aluno encontra esses valores e ele encontra os valores nos itens, ele já vai logo no embalo e fala que o gabarito é certo. Mas olha só a pegadinha. É correto afirmar que as componentes da velocidade na horizontal, eixo x, e na vertical, eixo y, são respectivamente, ou seja, respeitando a ordem, 150 e 259,8. Presta atenção. Quem é que foi citado primeiro? Não foi o eixo x? Eixo x, qual é a velocidade da componente x? 259,8. E depois foi citado o eixo y. Velocidade do eixo y é de quanto? 150 metros por segundo. Ou seja, aqui, ó, propositalmente eu troquei, porque o candidato desatento, ele acaba escorregando e a banca CESP adora promover essa troca no final das contas. Você fica feliz por você encontrar os valores, só que por ser respectivamente, primeiro é a velocidade do eixo x, que é 259,8, e depois a do eixo y, que é 150. E aqui tá trocado, tá 150 para o eixo x e 259,8 para o eixo y. Portanto, o item está errado. Está errado por quê? Por causa daquela troca no final que acabou não obedecendo o termo respectivamente. Tudo bem? Galera, espero que tenham gostado. Bons estudos. Tô total apoio para vocês, o que vocês precisarem de mim, de outros professores, do próprio curso da Degrau Cultural. Estamos juntos fortalecendo essa parceria para fazer com que todos vocês sejam aprovados nesse concurso. E se Deus quiser, com muito empenho, com muita garra, com muita dedicação, temos certeza que vocês são merecedores e que com muita dedicação, muito foco e com muita vontade de vencer, eu tenho certeza que vocês se tornarão vitoriosos. Já se considerem vitoriosos porque vocês já iniciaram uma preparação antecipada. A gente sabe que muita gente começa a estudar só depois que o edital é publicado, então vocês já estão a um grande passo à frente dos seus concorrentes. E lembre-se que você é o seu próprio concorrente, é o mais forte concorrente. Você que impõe o seu limite. Então seja vitorioso, acredite até o final, intensifique cada vez mais os seus estudos. Por mais que o edital não tenha sido publicado, você já está antecipando a sua aprovação, tenho certeza disso, tá? Muito obrigado, a gente se encontra no decorrer das turmas. Lembrando que a Degrau Cultural já tem diversas turmas em andamento e que se você ainda não teve a oportunidade de participar, ligue já para uma unidade e faça já a sua inscrição para você realizar o seu sonho de ser policial rodoviário federal. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Valeu!